Já que o comentário aqui do mau humor que ele falou sobre o Vinheteiro e o Nando Moura falando sobre cultura no Monarch Talks, resolvi fazer mais um aqui hoje na live, né? Vamos lá, vamos... O que o Vinheteiro e o Nando Moura discutem ao vivo no Monarch Talks. Valeu, mau humor, hein? Vamos ver. Vamos ver, Nando Moura e Vinheteiro discutem ao vivo? Que encontro foi esse, cara? Nando Moura e Vinheteiro? Deixou triste, que eu não queria saber. O canal do Monark no Hublot. Meu Deus, Hublot. Tá ativo ainda ou ele faz só pra... Eu digo, tá ativo aqui no Brasil ou o quê? Eu tinha ouvido falar que tinha caído também o acesso aqui no Brasil. Só pode pra fora. Nunca queria ter sabido. E li e soube. Aquele negócio... Cara, me dá um pânico desse estilo do vinheteiro de falar igual paulista, mano, sabe? Ele fala, parece que tá tendo alguma coisa assim, tá passando mal. Que deram 5 milhões de reais da Lei Rouanet Pra Cláudia Raia. Cláudia Raia. Os caras não sabem o que é a Lei Rouanet. Não é... Tipo assim, ó. Não é que o governo deu, gente. É a empresa que abateu dos impostos, aí a empresa repassa pra quem quiser. Aí vamos lá. É com uma mulher já que deve ser milionária. É. E deram 5 milhões. Deram. 5 E tá milhões. cheio de artista Tá aí, na conta PF dela. Tá na conta PF dela. pequenininho Olha lá, vem o artista metafórico. que não Não, o engraçado ganha é muito Tipo difícil vinheteiro. um artista ganhar Um artista. um dinheirinho, cara. Sim, sim. É E aí difícil, vai difícil. sim. Então, eu não queria ter lido aquilo lá. O E eu li. O cinismo desses caras também, né? De dizer assim, não, galera, vamos votar aí no Lula, porque ele Quem é esse? vai olhar pelos pobres, né? Não Quem é sei esse o cara? quê. E na verdade o que eles querem é aumentar a fatia deles de Rouanet. Essa é verdade. Eu votei no Lula porque eu quero ganhar dinheiro com o Rouanet. Só por isso que eu fiz o L. Ó. Cara, esse é o Nando Moura? Aparece depois, tá? Aparece depois. Achei. Tipo assim, quem é esse cara que apareceu agora? Aqui a gente fala bastante às vezes. E ó, acabou de Vamos lá. pingar Tem que pingar na minha conta também, hein? Ali, Rouanet. aqui na minha conta. 10 milhões limpo. Outi, né? É uma Por isso que ele teve o hipocrisia. apoio massivo da mídia. né? Por isso que 5 milha, Monark. é o Bom, são 10 Salvador dos bilhões pobres, do né? orçamento da cultura. 10 bilhões de reais. Que bom, graças a Mas Deus. será que é verdade aquilo lá? Porque o que eu fico triste... Vamos botar é que então o Brasil- supostamente no que você falou. Supostamente, né? Supostamente teria rolado aí um fomento. 10 bi? Cara, com não 10 sei. bilhões de reais, você faz pelo menos uns 100 filmes hollywoodianos muito fodas, com um budget altaço. Não, e a- 100 filmes. Caralho, o Monark não sabe nem quanto custa um filme em Hollywood, cara. Não é 200 milhões, não é 200 milhões, Monarcão. Isso é o que as empresas falam. Dá pra você fazer o ano inteiro de roteiro de cinema dá. do Brasil inteiro. Boa, porque cultura é isso aí. Boa, É só boa. cinema, Cultura é só cinema. é blockbuster estadunidense. De filme só hollywoodiano, com efeito especial, pica com tudo, com orçamento da cultura. Boa, é isso e que aí é. a Cláudia Raia vai pegar 5 milhões, vai enfiar no cu, não Vai. vai fazer nada. O Lula, pessoalmente, deu 5 milhões, fez um pix, tá? Pra quem não sabe, o Ali Rouanet é o seguinte, a Cláudia Raia... Tem que ser de esquerda, tá, chat? Tem que ser de esquerda. Tá? A Cláudia Raia liga e o Lula faz o pix. 5 Alô? milhões limpa Alô, na Nine. conta PF dela. É assim que funciona a Lei Rouanet. Gente, pelo amor de Deus, né, gente? Ele irritou. Pelo amor de Deus. Ele irritou o Marcelo Marrom dizendo que o cinema brasileiro é uma merda uma vez. Cara, o cinema brasileiro não é uma merda não, cara. Tem muito filme bom. Aqui, ó. Tu pode discutir, né, em casa aí e tal, a figura, por exemplo, de extrema esquerda do Marighella. Mas o filme que o... Se o nome do ator lá que fez o Tropa de Elite... Como é que é o nome do cara? Caralho. Aqui, achei. Quem é? O Wagner Moura. É todo Moura hoje. Todo Moura. Meu, o cara fez um baita filme, cara. Sério, é um filme bom.
tá? Tu pode chegar lá e a gente pode discutir aqui o que é a figura do cara, tal, pipipi, papapá. Mas o filme é muito massa. É um filmezinho, tipo assim, é um drama que tem uma ação, sabe? É um filme quase que de ação, cara. Os próprios filmes, por exemplo, do Tropa de Elite, pra mim, cara, não perde nada pra nenhum filme policial lá dos Estados Unidos, sabe? Tem ainda uma parte toda a cabeça e tem a parte da ação. As comédias brasileiras são excelentes. Olha, eu vou te dizer assim, ó. Eu não gosto muito, não sou muito fã, assim, e tal. Mas as comédias brasileiras, por exemplo, lógico que deve ter alguma aí, mas não apela tanto pra nudez, né? Como as americanas lá, os besteirol americano. O que eu A própria novela, cara, as próprias novelas brasileiras são exportadas para um monte de país. A própria Netflix, HBO queria fazer novela, sabe? Então, tipo assim, meu, o cara falar mal da cultura brasileira, o cara não é brasileiro. fico chocado. Você ficou chocado com aqueles escândalos da cidadezinha lá de Cozinho do Norte, Pipoquinho do Sul, com os cantores sertanejos, que as cidades ficavam bancando show pra eles? Limpo, cachezão de 600, 1 milhão. É 10 bi, você disse? São O orçamento que eu total. fico chocado é que pra mim não tem cultura aqui. Só tem... Pois é, Outra aqui, ó. Eu faço faculdade ainda. Eu fiz o estágio na minha faculdade, aí pode pesquisar o Unisc, Universidade de Santa Cruz do Sul. Lá tem uma orquestra e a lei de incentivo à cultura banca parte do investimento nessa orquestra e essas orquestras fazem eventos, sabe? Tem, por exemplo, a gente pode dizer, tipo, a turnê no ano que são realizadas em igrejas, sabe? Dentro de igrejas, porque a parte sonora é a melhor, é o que o maestro falou lá, sabe? Então, tem uma orquestra, sabe? Eu acho que o vinheteiro... vou ficar quieto, meu. Ah, claro que é lá. Eu assisti até que a sorte nos separa 2 e 3, são espetaculares. O 1 não é tão bom, mas não é ruim. Cara, vou fazer o seguinte. Esse ano, vou abrir aqui agora. Esse ano, eu vou voltar a assistir as comédias brasileiras com a minha namorada. Final do ano, volto aqui e vou dizer. Eu vou começar a voltar a assistir. Lá vem, vai começar. Essa grana, né? Só produzem fezes os artistas brasileiros. E fora que também tem aquele filme lá, com o Paulo Gustavo, né? Minha Mãe é uma Peça. Cara, aquilo ali, tipo assim, ó... Como é que eu vou te dizer assim, ó? Tipo, sabe? Aquilo ali é tipo assim, ó, é um nível bom, é um excelente filme, não perde nada pra nenhum filme de Hollywood lá. Vamos ver o que falou fezes, mano. Ele não fala bosta nem merda. Eu vejo eles fazendo alguma coisa interessante, né? A música, eu não preciso falar, é totalmente fecal. A música brasileira. Melhor música do mundo é a brasileira. Aí as artes... Até porque lá a Nicki Minaj, essas artistas aí, elas não, né? Tipo, o Florida lá, o cantor de hip hop lá, ele não fala nada, né, de, por exemplo, assobiar o meu apito, né? Isso aí, as músicas de lá são bem santas, né? São músicas gospels quase. plásticas também. Bom de... Valeu, TV CEASP, Bauru, São Paulo. Eu me sinto o Faustão. Manda um abraço pra TV CEASP, Bauru, São Paulo, hein? Que se inscreveu lá no canal no YouTube. Totalmente fecais. Vá num museu lá da Europa, lá. Entre no Vaticano, entre no Louvre e veja o que tem lá. Aí você vai falar... Tem um monte de arte, de um monte de país, um monte de peça. Sim. Nossa, aqui tem obras de arte. Ah, boa, isso aí. Vamos ficar pintando quadro. Assim, né? Até porque esses museus, esses países, né, não roubaram as obras de arte, por exemplo, de outros países também, né? Não digo talvez roubar, mas, né? E o MASP aqui, mano, tem, sabe? Pô,
Cara, esse viralatismo me cansa às vezes, sabe? Ai, que o museu lá na Europa, o Louvre e tal. Mano, a gente tem um museu muito foda aqui também. Cara, tinha um museu lá no Rio de Janeiro, pegou fogo, cara. Pegou fogo porque não tinha um plano decente de contra-incêndio, sabe? Tipo, a cultura brasileira lá foi queimada praticamente. Fora os protestos lá em Brasília, né? Igual era pintado há 700. Isso é cultura, tá, chat? Cultura é isso, não é uma coisa que avança, que muda. Não, tem que ficar replicando a mesma coisa que já foi feito. Interessante. Aí aqui é só porcaria. Eu só vejo porcaria. Não vejo... No Rio de Janeiro tem uma... Ou seja, você não consome cultura, entendeu? Quando a pessoa não consome... Você quer ver o maior sintoma de alguém que não consome cultura? É quem acha que a cultura brasileira é ruim. É ruim. Você quer ver que a pessoa... Temos aí, ó, o Mau Humor aí falou sobre os filmes de comédia brasileira. São bons, sabe? Não deve nada. Pra mim, eu vou dizer o seguinte, assim, ó. Eu acho uma injustiça na época, por exemplo, o filme Tropa de Elite 2 não ter sido nem indicado pelo Brasil, porque é o Ministério da Cultura, eu acho, que indica o filme que vai ir pro Oscar lá. Eu achei, tipo assim, ó, injustiça. O filme é bom, acho que merecia ir. é uma pessoa inculta, é ela dizer que não tem boa cultura no país dela. Ela é inculta. Ah, mas ele toca um piano. E dane-se, cara. Grande coisa. Sabe? umas paradas legais lá, porque eles têm vários prédios antigos. Tem lixo. Tem a Biblioteca Real Portuguesa. Desculpa. Só tem lixo, mano. Aqui na minha cidade só tem lixo. Cara, minha sogra, que é secretária aqui de cultura da minha cidade, que ela não ouça isso, cara. Como carioca, Não, eu não me sinto ofendido. Tem nada que Biblioteca presta. Real Que isso, pô? O cara é carioca e deixa falar mal da cidade. Brasileira. Biblioteca Real Brasileira. Os caras roubam os livros. Os livros interessantes, os caras roubam, pega a página de livro velho e rouba. É bom. O brasileiro é inferno. foda. Ah, esse brasileiro. Mas, Até parece que lá fora também não tem, né? como eu tava dizendo, não tem que gastar o dinheiro com isso aí. Que nem o Canadá, Não. Tem que gastar com clube de tiro. por exemplo. Lá vem. O Canadá é um país. Ninguém fala da cultura do Canadá. Você ouviu? Não tem cultura, porra. Lá vem. Só rock, né? Ah, Rock de gelo. música canadense. Não sei o que é. Artes A arte canadense é Leo e Nilce. canadenses. Não tem. Eles estão bem melhores. E BRK citou. né? Porra. Mas também eles têm um vizinho bem legal, né? Ah, mas também isso, né? Também, né? Tipo, eles não foram colonizados, né? Tipo, pela Inglaterra, né? Coroa britânica explorou metade do mundo. Até eu, pô. Até eu. Mas você acha que é por causa do vizinho? Ajudou muito, né? Tá do lado dos Estados Unidos, né? E falar a mesma língua. Acho que Não Sei. falar a mesma língua, não. Austrália francês e também. inglês. Ó, Austrália. Olha, qual que coincidência? Austrália, Canadá. O que será que eles têm em comum, hein? Não sei. O que será que, Não sei. que a Austrália e o Canadá têm? Ah, não. Esse merece. Esse merece. Esse merece. Esse merece. Vamos que vamos para mais um. Começa agora mais um episódio de Papo Lúcido. Meu Jesus Cristo. Tem, cara. Pô, cara, eu vou dizer o seguinte, assim, ó. A própria Anitta, cara, que todo mundo fala mal, demoniza e tal. Cara, ela abriu portas pra muitos artistas aqui no Brasil. Eu tô dizendo assim, meu Deus, né? Até parece, por exemplo, que não teve outros artistas que foram fazer sucesso lá fora. Teve. Mas a forma como ela está tratando a carreira dela é uma forma, por exemplo, que a gente pode até elogiar, cara. Sabe? Até elogiar, assim. Levar, por exemplo, a cultura da favela, do funk pros Estados Unidos, sabe? Lá. É elogiável. E tem umas músicas que eu acho boa também, assim. Tem umas músicas que eu acho boa. De sertanejo também, cara. Tem umas músicas bem boas, assim. O pop, sabe? Música australiana. Nunca ouvi falar de música australiana. Artes plásticas australianas. Então, o Senhor dos Anéis, né? Que tem a... Senhor dos Anéis. É Nova Zelândia.
Nova Zelândia. É Nova Zelândia, é verdade. Desculpa. Arte australiana, Senhor dos Anéis. Também. Tá. Também. Mas você não vê, então acho que não tem que dar dinheiro pra esses caras ficar fazendo merda. Ainda bem que você não tem que achar nada, né? Graças a Deus não tem que achar nada. Também acho que não. Eu acho que o Estado não tem que investir em cultura. Não, no mundo inteiro o Estado investe em cultura. O cara fala isso como se a Coreia do Sul não tivesse investido bilhões e bilhões, tá? Na cultura deles. E o próprio Estados Unidos usa o cinema deles como propaganda. Usa, e incentivo estatal aí. Mas vamos lá, o vinheteiro, mano, o cara toca piano. Lógico que não. Cultura vem da sociedade, não vem do Estado. Inclusive, toda vez que o Estado investe em cultura, ele investe em propaganda, não em cultura. Meu Deus, cara. Pera lá, ô Marcão, vamos lá. Você acabou de falar que com 10 bilhão limpo dava pra fazer não sei quantos blockbusters. Você sabe como é que a indústria hollywoodiana, ela acontece, ela nasce? Você sabe quem foi o maior propagandista da Segunda Guerra Mundial? Quem mais filmava, quem ia fazer filminho, passar em cinemazinho? Guerra Fria principalmente. Principalmente militarismo americano. É. Sabe? Não vamos nem entrar no que a Coreia do Sul fez. Né? Vamos falar do país que ele acabou de citar aí. Eu acho que o Estado poderia investir em cultura. Eu sei que você tem um modelo mais libertário, né? Eu acho que o Estado poderia investir sim em cultura, mas não dar dinheiro pros amigos do rei, que é o que na prática acaba acontecendo. O esquerdista metafórico. Gente, cultura. O Estado investir em cultura é investir na sua própria soberania, no seu próprio povo, na sua própria história, na sua própria identidade. Sabe? Lembrar o brasileiro quem ele é, onde ele pertence. Isso é investir. Investimento em cultura nós somos o que nós somos por conta da cultura. Daquilo que a gente consome, daquilo que a gente lê, daquilo que a gente Uma coisa, consome. por exemplo, que acabou... Saiu, acho que ano passado ou retrasado, das crianças acabarem... As crianças em Portugal, de tanto que viram o vídeo dos irmãos Neto lá, estão reproduzindo... Eu não digo até a linguagem, mas estão reproduzindo... algumas gírias ditas por eles. Porque talvez a cultura portuguesa não seja tão forte assim dentro do país deles, né? Arte, filme, música. E nós somos bombardeados por uma propaganda. E desculpa, não vou entrar aqui no mérito. Estadunidense através da sua máquina, a maior máquina de propaganda que já existiu, que é Hollywood. Que é as séries, que são as séries Hollywood. Acontecendo, né? Olha lá, até o Nando Moura perdeu a paciência. Se sentiu excluído, né? Falou que só tem... Eu acho o seguinte, cara, desculpa. Fala, Nando. Ajuda aí. Rapidinho. Fala. Pô, tem coisa O pessoal sabe quem tá falando ali, que é um... Não, deve saber, conhecer a voz, né? E aí, o pessoal coisa sabe? boa. Não, Falou? Desculpa, O público sabe quem é que ele tá aqui? Ó, o Nando Moura tá aí. Era pro pessoal tentar descobrir do que ele falando. Não, é porque assim... Tem câmera pra lá? Eu concordo uma porrada de coisas contigo, mas assim, cara, tem muita coisa maravilhosa dentro do Brasil. Marcelo Tupinambá, Dilemando Reis, etc. Tem coisas maravilhosas aqui e a nossa arte também é grande e maravilhosa. O problema é que ela fica escamoteada em cima de muita... De muitas fezes, né? Depois a câmera... Bem-vindo à indústria cultural. Desde que o mundo é mundo, Nandinho e pessoal aí. Câmera pra você ali, ó. Nando Moura, tem muita coisa boa, mas se eu não falar dessa maneira, as pessoas não entendem também. Mas assim, eu acho o seguinte, bicho. Depende... Cara, o Nando Moura, ele é anão ou não? Parece, né? Ser bem pequenininho, né? de como... Ele fica puto da às vezes cara. depende de como você fala. Você sabe, porque assim, por exemplo, a música brasileira não pode ser reduzida... Ela não pode ser reduzida a esses funkeiros desgraçados. A Cláudia Raia, agora, por exemplo, a Cláudia Raia aqui, eu não sei se é verdadeiro ou não, tá? Mas ela é... Pô, a Cláudia Raia tem que ter 5 milhões pra sustentar o filho. O filho, será que vai nascer agora? É uma atriz de talento Boa, e uma boa. dançarina de talento também, entendeu? Como isso foi feito, como essa licitação, eu não sei. Vocês estão falando aí agora, entende? Mas... O Malbro falou aqui, ó. Tem que ir atrás de música brasileira, principalmente pop brasileiro. Cara, eu tô criando eu criei uma playlist só com música pop brasileira.
Daqui a pouco pode ser que entre alguma coisa ou outra, assim, mas só com artista brasileiro, sabe? E eu tenho uma também que é só de rock brasileiro. Cara, o rock brasileiro é muito foda, cara. Muito, muito, muito. O que eu quero dizer é assim, cara, tem coisas grandiosas aqui no nosso país que eu acho que a gente deveria preservar no sentido de, pô, cara, o Museu do Ipiranga, ele é incrível. Tem museus aqui do Brasil que são incríveis. Tem artistas, por exemplo, uma artista que eu gravei, ela é uma artista de choro. Então, toca... Chorando? Poxa, a Chiquinha Gonzaga, toca o Marcelo Tupinambá, é uma das maiores intérpretes do Vilani Cortes, entendeu? E ninguém sabe nem quem é o Vilani Cortes. Então, assim, o que eu quero dizer é que a verdade é que nós temos uma cultura imensa, incrível. Caralho, mano, eu tenho que concordar com o Nano Moura. Ela assim, ela é base... Por exemplo, a Escola Brasileira de Violão Clássico, erudito, o Fábio não me deixa mentir. É incrível. Então, quando você... E eu sei que não... Eu só tô pegando aqui, cara, porque eu tava ouvindo, eu falei, pelo menos nessa parte aqui eu vou falar alguma coisa. Quando você fala assim, pô, o Brasil só produz merda, fezes e tal, não sei o que lá. Eu acho que assim, o que você quer dizer na realidade... Eu acho que é o mainstream que ele quer dizer. É que hoje o mainstream, né? Hoje a mídia do mainstream... Pô, eu tô bem horrível nessa cadeira aí, hein, cara? Sacudo. Você me enquadrou que ele... Puta que pariu. Puta que pariu. Mas enfim... O mainstream... Ah, mas isso não é um problema de... Cara, o mainstream, é massa. E qual o problema? Qual é o problema? Ah, meu Deus, bem-vindo... Volto a dizer, bem-vindo à indústria cultural. Sabe? Aonde que as principais empresas vão vender ao que vende, sabe? É o que vende. E é em todo qualquer lugar, cara. Tu acha, por exemplo, que lá nos Estados Unidos não deve ter um cara chato, assim, que vai nesses podcast de YouTube, assim, dizer a cultura americana é horrível, meu, é uma bosta, é uma merda. A cultura brasileira que é muito melhor. Eu tinha a mania de ouvir música americana, tipo Lady Gaga, e estava esquecendo a música nacional. E, sabe o que o Mau Humor falou aqui? Sabe que eu tava também, na verdade ainda estou, né? E tendo essa mania, assim, de ouvir, e eu acabei, de uns tempos pra cá, sentindo falta, cara, de ter mais música brasileira. Não que a música americana seja ruim, tá? Mas de ter mais música brasileira, de poder ouvir, né, os nossos versos, né, os nossos acordes e tal. Entender qual é o problema das pessoas com o que é massa. Bom, a gente sabe muito bem qual é o problema, mas enfim, não vou entrar nesse merda. Cara, eu lembro que quando eu era adolescente, que eu tive uma fase... Cara, o Vinheteiro e o Monark parecem adolescente, né? Os caras têm 30, 40 anos, né? Ai, que a música brasileira é uma bosta. Ah, deixa, cara, faz o seguinte, fonezinho, tá? Vai lá, escuta a música que tu acha boa lá, a música húngara lá, escocesa lá, e deixa o resto do pessoal a gente ouvir a nossa música, cara, que tu acha que é uma merda. De rock and roll, né? Quando eu tinha uns 16, 17 anos, rock. Nossa, como é que nós chamávamos? Como é que era o termo de música que a gente falava de música popular, música pop? Era... O cara é paga-pau. Poser. O cara é poser. Ah, esses poser aí não sabem o que é música de verdade. Nossa, modinha, né? Caramba, cara, qual o problema? Meu prazer é botar o top 50 do Spotify pra tocar. Exemplo, eu não gosto de Gilberto Gil, Caetano Veloso, não gosto. Eu também não, cara. Não sou muito de... Eu acho que talvez o Gilberto Gil talvez tenha uma música que eu goste. Nunca ouvi muito, tá? Muito pouco deles. E o Caetano Veloso também, né? Mas eu também. Não é do meu gosto, da minha preferência. Mas tudo bem, né? Mas os caras são foda, cara, sabe? Os caras são foda em criação de letra, tudo assim. Do Brasil hoje... Oferece pras pessoas... Mas não é do Brasil. Muita coisa que é lixo mesmo. Mas não é do Brasil. Então, MC Pipoquinha... Mas não é proposital, não? MC... Não é de cara, mas é proposital no mundo que... inteiro ou não é vinheteiro? Você vê no mundo inteiro, nos Estados Unidos também. No mundo inteiro, pô. No mundo inteiro. O mundo inteiro tá... falando de artes hoje, tanto as artes plásticas quanto a... Cara, só gostou de arte plástica, né? Ele é um artes conglomerado plásticas. de fezes. De fezes. Só que se eu falar bonitinho... Se eu falar bonitinho assim, ó... Não, mas tem coisa... Eu viro um chato acadêmico. Assim. Mas tu já virou um chato. Você quer dar uma chocada. E aí ninguém quer ouvir. Ih, peidou na farofa pro Nando Moura, hein? Então eu tô com falado.
peidou na farofa, hein? Mas aí os você caras se entendem. fode, desgraçado. Não me Aí os fodo caras te nada. cancelam, te maltratam na Eu não tô rua. nem aí que me... eu não tô nem aí. Mas é óbvio que tem coisa... Mas ninguém conhece Ernesto Nazaré, maravilhoso. Então, mas eu queria ninguém perguntar sabe pra o que vocês, é. olha só. Então eu nem ponho Sim, eu entendo. na cesta. Né? Eu Tinha uma coisa que eu sempre A sorte dele que artista plástico não é bom de briga, senão ele ia tomar uma pavor dos artistas plásticos. falava assim, né, que depois dos anos, mais ou menos dos anos 40 pra cá, as artes, Ah, acabou. a maioria das artes é tudo ruim. Acabou. E é nas artes plásticas desde que inventaram Viu? Abraça o Paulo Cogos e vira templário também, pô. Antigamente que era melhor. a fotografia, as artes plásticas viraram uma grande porcaria. Mas outra hora nós conversamos. Não, é porque é um negócio Ih, complexo. cagou Porque pro a gente Nando chega Moura. e a gente Sim, fica sim. escandalizado. Assim, em suma, a gente fica escandalizado quando os caras vão dar 10 bilhões para Valer Rouanet, não sei se é exatamente esse o valor, tá? Não. Mas É do orçamento da cultura. e essa grana, ela não vai para um artista que está, por exemplo, querendo mostrar o seu trabalho de choro. Muitas vezes você resolve o problema cultural de uma cidade inteira, fornecendo dentro do centro cultural dessa cidade caixa de som, um PA legal, bateria, amplificadores, para que os artistas locais possam se apresentar gratuitamente dentro do centro cultural. Eu me apresentei diversas vezes para não ganhar um puto no Puta Centro Cultural merda. de Embu das Artes. Eu tinha Ouvi. que pagar caixa de som, eu tinha que pagar tudo, entendeu? E aí eu ganhava depois entregando meus panfletos como professor de música. O que eu quero dizer é que, às vezes, com pouco professor de dinheiro, música. a gente Puta consegue merda. dar um boom cultural no que tem no Brasil. E tem gente incrível, sabe, mano? Tem cara que toca violão demais, que canta demais. Por exemplo, o rapaz que eu descobri lá cantando, que era o Arthur Pessoa, né? Um vocalista incrível. E tem muitos mais. A todo momento aparece, sabe? E gente do piano também, tocando música clássica incrível. E agora fica tudo num negócio muito... muito elitizado e fora do acesso da população. Se a população tem acesso àquilo que não é fé... Mas eu acabei de falar, cara. Tipo assim, a lei de incentivo à cultura para a orquestra de câmara lá da Unisc em Santa Cruz do Sul, para ter o dinheiro, tem que ser cumprido um regulamento. Entre eles, fazer shows de graça, né? E aí eles escolhem igrejas, pipipi, papapó. Tem, sabe? Os caras vivem no mundinho deles ali, mas tem. ela vai saber diferenciar, cara. Você tá entendendo? Só que ele só tem acesso a lixo, cara. Só eu acesso a fezes. Eu acho Exatamente. triste pra Fezes. caramba, sabe? O cara falando, isso aqui é a cultura do favelado. Você não deu outra cultura pro cara, você não deu educação musical, e o cara tá lá só no batuque, ele não sabe cantar, ele Mas isso é cultura. Isso é cultura. Isso é arte. não sabe rimar nada, e ele cria a arte dele baseando nos instintos mais primitivos do homem, que é comer, meter, beber, matar. Não, aí tá errado. A cultura, a arte, ela é uma manifestação social de seu tempo, tá? Cara, o Nando Moura, ele em 15 segundos ele já foi muito preconceituoso já. Nossa senhora. Nossa, é matar. É simplesmente o Favelados realmente assim. É tipo assim, o programa de domingo à tarde, o Favelado é ir lá e matar. Como se não tivesse pessoas brancas, por exemplo, ricas que matassem também, né? Como o Nando Moura falou, a cultura brasileira ficou elitizada. Cara, depende, assim, cara. Depende. É que às vezes, por exemplo, o próprio Luigi fala como é que, por exemplo, que a pessoa vai assinar, por exemplo, 4, 5, 6 serviços de streaming ganhando um salário mínimo. Como é que a pessoa, por exemplo, vai ter tempo de assistir, por exemplo, uma série boa, sabe? Se ela daqui a pouco tem que sair às 4 horas da manhã, pegar 2, 3 busão, e na volta pegar 2, 3 busão e chegar tipo 11 horas da noite, sabe? Entende? Eu acho que é um pouco de falta de tempo também, que as pessoas daqui a pouco não vão atrás, sabe? De referências ou de coisas melhores assim, sabe? E às vezes a gente, por exemplo, assim, ó, só quer chegar em casa, cara, cansadão, assim, ó, ligar a TV
e dar aquela relaxada e assistir qualquer porcaria, sabe, assim. Que vai, tipo, só dar um leve estímulo, sabe, na gente, assim. De seu tempo. Uma coisa que eu sempre costumo falar, que eu sempre vou referenciar ele aqui, que é o que o Pablo Peixoto fala, que a vida não imita a arte, não, cara. A arte imita a vida. A arte nunca tá à frente do seu tempo. Não existe isso. Uma arte à frente ao seu tempo. Isso não existe. A arte, ela é um reflexo da sociedade, do social, da cultura, da onde a gente tá, do seu tempo, dos seus debates, do que tá sendo fomentado. A arte é isso, cara. A cultura é isso. Ela é um substrato, não sei se dá pra dizer assim, da nossa sociedade, do nosso momento atual, né? Funk é música é arte, ponto. Ah, mas eu não gosto. Tipo assim, ó, eu não discordo totalmente do Nando Moura, tá? Mas é o que eu digo assim, ó. Ela acabou ficando meio que elitizada pela questão de que a elite tem mais tempo pra poder, por exemplo, assim, ó. Lá aonde, como eu falei lá, que tinha orquestra de câmera, onde que eu fiz um estágio lá, tu podia, por exemplo, tirar aula de instrumento, violoncelo, o próprio violão, qualquer tipo de instrumento, assim, quase qualquer tipo de instrumento e tal. E a maioria das pessoas que iam era filhos de pessoas da elite santacruzense. Porque tinham tempo pra ir lá e estudar, e chega em casa, tem tempo de estudar também. Mas tem muito projeto social foda, e principalmente em cidades grandes, que leva, por exemplo, o violoncelo, sabe? Pra criançada tocar. O Regis Tadeu também é outro que diz que a sociedade brasileira tá passando por um emburrecimento. Faltou ele nesse debate. Faltou. Mas, cara, será que tá passando assim? É que esses caras, tipo assim, ó. Eles falam, por exemplo, em emburrecimento, é que é uma cultura que os caras. É papinho de adolescente, tá? Ai, é que hoje tá passando por emburrecimento porque na época que tinha o Led Zeppelin era muito mais foda, o rock. E foi mais ou menos como o Luigi falou ali, sabe? Então, é meio... Eu acho que esses caras tem meio que uma birra, assim, sabe? Tem uma birra, às vezes, com uma coisa que acontece. A cultura vai mudando, né? Ela não é igual sempre. Então, há 100 anos atrás, por exemplo, eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, um trabalho na faculdade sobre o programa Globo Esporte. E lá tinha que o começo lá dos primeiros cadernos de esporte ou de revistas, lá no começo do século passado, não era nem o futebol, cara, como principal. Era o remo. O remo era o principal esporte que tinha reportagens, ou que tinha destaque, sabe? E agora é o futebol. O futebol reina. Daqui a 50 anos pode ser o basquete, pode ser o vôlei, sabe? Vai meio que mudando, assim, sabe? Se tu não ir junto também, cara, é que esses caras estão ficando pra trás, entende? O próprio Nando Moura aqui, ele falou que ele é professor de música, né? Então, se as pessoas, por exemplo, não se incentivarem mais a tocar, por exemplo, guitarra ou baixo, ele vai perder o emprego dele, né? Eu tô ouvindo música americana, eu tô consumindo a cultura americana, tá consumindo. É o próprio ritmo de batida, é a própria letra, a própria forma como... A própria língua, né? A língua em si. A mesma coisa que eu falei antes, assim, das crianças, por exemplo, que lá em Portugal, que assistiam muito os Irmão Neto, os vídeos de youtubers brasileiros aqui, né? E o que acabou acontecendo? Gírias do Brasil passaram a ser faladas por essas crianças lá. Então, é meio a nossa cultura passando a contaminar eles lá agora. Não é o contrário, né? Que foi lá no começo, que era eles que vinham aqui e traziam a cultura deles. É a nossa que tá indo pra lá. Então, sim, tu assistir, por exemplo, um filme como Os Vingadores ou como Avatar, é a forma de que o diretor americano ou que a pessoa que escreveu o roteiro ali, ela enxerga aquela sociedade e é onde que ela viveu, né? Por exemplo, a própria Tropa de Elite é um filme de ação, um filme policial de ação, que o diretor brasileiro aqui, que ele botou a visão dele, né? A forma como ele enxerga a violência, a corrupção na polícia. Tu pode ver, por exemplo,
que um tempo atrás, lá, alguns filmes policiais não tinham, por exemplo, a corrupção como tema central ali, né? Ou até tinham, mas era um cara que era o peixe podre, porque tinha lá a dupla de policiais, que era o policial bom e o policial que era mais anti-herói, assim, sabe? E aí é meio, tipo, é a cultura deles lá. Se você escuta música brasileira, automaticamente você está consumindo cultura brasileira e a mesma coisa. É a mesma coisa. A mesma coisa. Isso aí. Vamos lá. O problema é teu. Meu Deus. Engole o choro. 40 minutos de vídeo. Então, assim, e você sexo. reduz o homem, você reduz a criatura humana a um animal. Entendeu? Mas ele é Isso um animal. É uma tristeza. E quando você... É por isso que é proposital. Essa é a intenção E quando mesmo. você oferta poucas coisas, entendeu? Não tô nem falando da Cláudia Raia, nem dos outros caras e tudo mais, mas assim, quando você oferta poucas coisas, às vezes com... Vamos dizer, olha, estourando, tá? 50 mil reais, você equipa um centro cultural de uma cidade perfeitamente. E você pagando um salário de 2 mil reais, O debate tá bom. Até mais. você tem lá um técnico de som 24 horas para atender bandas regionais. Só isso, cara, você resolveu o problema, assim, musical e cultural de uma cidade inteira. Ah, com certeza. Entendeu? Com pouco dinheiro. Então, o que revolta, e aí traduzindo aqui, porque também eu acho que é interessante dizer, só para o vinheteiro não ficar como um doido, tô traduzindo aqui o que o vinheteiro falou. Não. Às vezes, Ele é doido, tá? com pouco investimento, você transforma a vida de tantas pessoas do que você colocando na mão de poucos, milhões, bilhões, entendeu? E que não chega nas pessoas, cara. Não chega no pessoal, não inspira as pessoas. Mas eu tenho a mais absoluta certeza que o vinheteiro entende isso também. O cara que estudou Ernesto Nazaré, estudou todos esses caras e sabe da importância deles também. Mas eu queria perguntar pra vocês acham, essa pergunta realmente não sei a resposta, vocês acham que as pessoas, o mainstream oferece essas músicas porque é o que as pessoas consomem? Será que se oferecesse coisa boa, elas não iriam consumir, elas querem fezes mesmo? Porra, mas isso que debate... Gente do céu, já... Ah, meu Deus, esse debate tá dando volta, hein? Cara, indústria cultural. A cultura de massa, o mainstream, ele é feito realmente pra ser consumido rápido. Ele é feito pra ser rápido, a ser feito rápido, entende? Por exemplo, assim, um filme... sei lá, um filme hollywoodiano leva um ano pra ser feito, por exemplo, filme de herói, sabe? Um ano e pouquinho. Então ele é feito pra ser isso, pra ser rápido, é um roteiro rápido. Não, a gente tem que fazer o roteiro porque esse filme agora do Homem-Formiga tem que se conectar com outro filme lá no ano que vem, com Vingadores. E aí a gente meio tem que produzir isso e, mas teve essa resposta. Então, sabe, é meio que os dois, cara. É meio que a própria indústria meio que empurra e ao mesmo tempo a sociedade também um pouco aceita, né, e também empurra também os seus gostos. K-pop aqui no Brasil é muito consumido aqui. Cara, eu não digo que eu acho que é só aqui, não. Eu acho que tem em outros lugares também, sabe? Não só o K-pop, né, as séries e novelas coreanas também é muito consumido aqui no Brasil. Tanto que a Netflix fez um investimento altíssimo de conseguir o direito de várias e várias séries. Jamais caiam nesse debate de arte ruim, que sempre descamba pro lado errado da coisa. Esse negócio de ficar dizendo o que é uma arte boa, o que é uma arte ruim, isso é arte boa, isso é arte ruim, eu sempre tilto, cara. Esse negócio nunca descampa pro lado bom. Parem com essa coisa de falar o que é arte boa. Você pode falar assim, cara, eu não gosto de funk, eu não gosto de sertanejo, eu não gosto de rock, eu não gosto de samba, eu não gosto de pagode. Mas não fica com essa ideia de que isso é arte boa, logo temos que preservá-la. Isso é uma arte ruim, logo temos que extingui-la da sociedade, porque ela faz mal para a sociedade. Essa arte aqui está degenerando. Gente, isso é uma coisa muito arriscada. Essa arte aqui, tá degenerando a sociedade, as nossas crianças, as nossas famílias. Isso não pode. Cuidado, cara. Então, aí você... Então... Falando sério aqui, você fez uma pergunta difícil. Quando você falou oferecer coisa boa, o que é coisa boa? Eu acho que Pra é uma difícil. pessoa-
A mesma coisa que eles falam, por exemplo. Olha só. Meu Deus, já tá com 40 minutos já. A mesma coisa, por exemplo, que eles falam de que a liberdade de expressão vai botar na mão do Estado pra dizer o que as pessoas devem falar. Quem é que vai dizer que a arte é boa ou é ruim? Quem? Entende? Quem vai dizer que a arte é boa ou ruim? Sabe? Quantos e quantos artistas fazem projetos de incentivo coletivo, não incentivo coletivo, né? Mas aqueles cartazes, né? Aqueles investimentos coletivos, assim, que durante um tempo, quantos fazem aí na internet? E talvez essas pessoas, tipo, legal, passa e nem dá bola, entende? Quantas? Perguntaria pro Venteiro, me fale 10 artistas nacionais bons pra você. É uma boa pergunta. Por isso que eu digo, cara, o Monark, ele é muito fraco, muito... O cara se acha o fodão da comunicação. Não, cara, tu não é. Tipo assim, faltou... O cara meio que, às vezes, larga o assunto e deixa as pessoas, tipo, conversarem. E, cara, essa pergunta que tu acabou de fazer agora, cite aí 10 artistas. Mas... Não, cite 5, então. Entende? Muito ignorante. Olha lá. Coisa. Olha lá. Pra uma pessoa Olha lá. menos ignorante é outra. Aí, ó. A ideia de que você é inteligente, você é erudito, logo você consome boa arte. Se você é burro, ignorante, a gente sabe muito bem o que ele quer dizer com ignorante, você consome arte ruim, tá? Porque você é burro, você não entende o que é arte, entendeu? Olha o perigo disso aqui. É perigoso, sabe? É bem perigoso. Esse assunto ele é bem perigoso. Então, cara, e o pior de tudo, o Brasil, e não só a história da música brasileira, mas a história da música estadunidense também, é uma história ligada a povos periféricos, negros. E, cara, rap, o samba já foi criminalizado. O pagode. O rap, o funk, nos Estados Unidos, basicamente tudo que vinha da música negra era criminalizada, era jazz, embranquecida. O rock. O jazz, cara, que todo mundo, cara, hoje vai fumar um charuto, vou pegar um conhaque, vou escutar jazz, porque isso é arte. Mano, vai ver a história da porra do jazz, cara, do blues, do rock, do samba, da música caipira, sabe? Né? O próprio choro, né? Eu vou dizer assim, ó. Esse papinho todo do Nando Moura aí, cara, eu acho ele muito... E o papinho dele é pra ser muito elitista, pra dizer assim, ó. Eu consumo uma arte muito mais inteligente, sou muito mais inteligente que vocês que escutam funk aí. É meio que isso que ele quer dizer, sabe? Eu acho que... E também pode acontecer dele ser um músico frustrado, um artista frustrado, sabe? De ninguém nunca ouviu as músicas dele, ou de ninguém nunca investiu nele, e aí dá... Eu também acho errado, por exemplo, uma empresa ir lá e dar 5 milhões na mão da Cláudia Raia, sendo que daqui a pouco ela pode fazer um financiamento de uma outra forma. E esses 5 milhões da Lei Rouanet podia ir para um filme, produzir um filme, alguma coisa assim, sabe? Mas essa discussão que tá indo, assim, aqui, cara, é perigosa. Que quando você oferece, por exemplo, se for oferecer música clássica... Tomar no cu com música clássica também, pô. Sério aqui. Música clássica, se for dar... Se eu fizer um churrasco na minha casa e alguém botar a música clássica, eu jogo esse cara dentro da churrasqueira. Pro Brasil... Sim, ele é o Venteiro Penista medíocre. Foda-se, cara. Deixa não quem quer ouvir sucesso. Música clássica que ouça. Por que nós tem que... Sabe? Ele vai dormir. Ele não vai aguentar. Meu Deus do céu, é muito caricato, né, cara? É muito difícil de Ouvir. Coloca uma mixagem técnica lá pra ver se... engolir. Mas não Verdade. precisava, né? Tocar umas coisas tão grosseiras, tão feias, tão escrotas. A opção de não ouvir. Podia ser algo... Na verdade, o conceito de bom é bem relativo, é difícil, verdade, é difícil. Mas eu quero dizer assim, a gente tem que concordar que o que é oferecido hoje, o que toca nas rádios hoje, é muito abaixo
do que já tocou há 20, 30 anos. Ah, e há 20, 30 anos falavam a mesma coisa, cara. Eu Falava lembro quando a eu era mesma moleque. coisa. Falava a mesma Porque coisa. bom eram as músicas do meu tempo. Aí meu avô falava isso, minha avó falava isso, aí o bisavô deve ter falado isso. Cara, isso aí. Não sei se é verdade ou não, mas a forma como o próprio Zezé de Camargo começou, sabe? Era do pai dele ligando lá e pedindo, toca essa música. Porque não tocava, sabe? Não se criava dentro da rádio, porque se tinha outros artistas ali que na época eram famosos, que outras culturas não, outros ritmos que eram muito mais incentivados, que era muito mais, que se escutava muito mais, e o sertanejo não era, sabe? Era uma coisa mais de caipira, de interior do interior do Brasil, sabe? Nossa, Aí, é uma discussão chata, puta que pariu, mas a gente tem que estar aqui pra falar, pra meio pra dar uma outra visão, assim. Essa coisa. Eu não sou o cara, por exemplo, assim, que vai num show de funk, tá? Eu nunca fui. Mas, mano, quem quiser ir, por exemplo, da MC Pipoquinha lá, que ela faz as paradas dela, vai, mano, vai lá, se divirta, tá? Com segurança e depois volta. Da antigamente, que era melhor. Há registros de debates filosóficos na Grécia Antiga, né, dos filósofos lá falando, porque essa geração tá perdida, no meu tempo era melhor, porque no meu tempo era muito mais gostoso, né? E na Grécia Antiga, há milhares de anos de bolinha. Até hoje a galera insiste nisso, cara. Não, porque hoje a música é ruim, é no TikTok. 40 anos, a música ela vem decaindo. Ai. Você não acha que a música vem decaindo ou você discorda disso? Não, totalmente. Não é que... O Mau Humor Falando sério, comentou que o não é que Spotify... ela inclusive. vem, tecnicamente falando. O Spotify te salva de ouvir música de rádio, exemplo. Mas tipo assim, aí tinha, por exemplo, a fita, cassete... Era fita, cassete? Eu acho que era. Tinha o CD, né? Tipo, tu tinha. Mas eu concordo, assim, que o Spotify hoje é muito mais fácil, né? Tu carrega ali no teu celular, que é 200, 300 músicas ali do teu ritmo que tu quer ouvir, por exemplo. Não é que a música vem decaindo, muito pelo contrário. A música, ela tá mais tecnológica. Hoje a gente tem equipamentos maravilhosos, principalmente de mixagem, falo em termos de riqueza. sequenciamento, de riqueza. Nós estamos tendo no mundo... O cara não sabe nem comentar uma coisa que fala sobre a parte técnica. É a parte técnica. Que é a moda, mas também tá... É porque as pessoas estão cada vez mais burras e ignorantes. Isso no mundo inteiro. Estão mais burras e mais ignorantes. Discordo. Então você precisa de músicas simplificadas para as pessoas entenderem. Você pegar, por exemplo, uma fuga do bar. Cara, quando o Pablo Peixoto estiver online aqui na Twitch, peçam para ele contar para vocês sobre a história da música do Brasil, nos Estados Unidos. Olha, vejam como os Beatles eram tratados quando os Beatles explodiram, tá? Rolling Stones, Beatles. Manda ele contar essas histórias pra vocês. Que ele manja de música. Pablo manja de arte e manja de cultura, tá? Porque não tô falando que o vinheteiro aí não manja de arte, mas de cultura mesmo não manja porra nenhuma, tá? Vai ver o que falavam lá dos grandes, que hoje são clássicos absolutos, né? Um dia entrem na live do Pablo. Pablo, o Luiz mandou você contar aqui a história, né? De como grandes ícones da nossa música brasileira eram vistos, né? Vai como dar a MPB uma hora o foi vídeo. vista. Puta que pariu. Depois como a Jovem Guarda foi vista. Era muito difícil você entender. Tema, aí depois veio o Mozart lá. Aí ficou um pouquinho mais fácil. Aí entra o romantismo e tal. Ai, peraí. O Mau Humor comentou aqui. Se disse que eu escuto música pop americana atual, ele chamaria de idiota? Eu acho que chamaria. Eu acho que chamaria. Porque pra ele, cara, o mundinho do vinheteiro é música clássica. É só essa, assim, sabe? Então, eu, por exemplo, eu não venho aqui, por exemplo, dizer assim, ó, que Gilberto Gil e Caetano Veloso, ou que K-pop é horrível. É uma é fezes. Não, eu não venho. Eu não escuto. Mas eu não venho aqui falar, sabe? Eu posso dizer assim, ó. Entende? É um ritmo que não, por exemplo, Caetano Veloso e Gilberto Gil são ritmos que não me agradam. Só isso. Normal, sabe?
Normal. É que essas pessoas, por exemplo, às vezes elas querem dar a opinião delas e não sabem dar. Aí tem que dizer, por exemplo, que a minha música que eu faço, o que eu escuto, é muito melhor. É música inteligente. Não, só dizer assim, ó, cara, eu gosto de fazer essa música me agrada porque... Não sei, me dá um efeito, sabe? Tipo assim, tu falar, por exemplo, que escuta pop americano, né? Pode te deixar mais feliz, mais alegre, com vontade de pular, sei lá. Entende? Cada um tem um efeito da arte, da música e tal, sabe? Só chegar e dizer assim, ó, eu gosto de pop americano e não gosto do pop brasileiro. Acho ele meio pobre, assim. Beleza. Até dizer daqui a pouco que acha meio pobre pode ser meio errado, mas, sabe? Tipo assim, eu não gosto do Luísa Sonza, Anitta, não gosto. Prefiro pop americano. Sim, se chama soberbo. Ele é, né? Ele é muito soberbo, né? De achar... Não foi ele que falou que se ele saísse, por exemplo, com uma mulher no primeiro encontro e ele pagasse tudo e não rolasse nada depois, era errado, sei lá, ele ficava, tipo, chateado? Não foi ele. Cara, e pensar que quando eu comecei a assistir vídeo do YouTube, eu gostava de assistir o vinheteiro, cara. Caralho. É conhecer, né? Vai simplificando. Romantismo até tem nota pra caralho, né? Não foi um bom exemplo. Mas dos últimos 100 anos pra cá, a moda é tirar notas. Tem menos notas nas músicas, né? Elas são... As harmonias são mais pobres também. As harmonias são mais pobres. Tudo é mais pobre, porque é muito mais fácil uma música ter 3 acordes do que igual o Chopin, que colocava 200 acordes diferentes e um monte de modulação. Então, mas o Chopin ficava fazendo essa música há quanto tempo? Onde as músicas precisam ter 2, 3 anos? Até nas músicas de cinema, se for ouvir música São de mais filme... tons pastéis agora, né? Então ele vai ficar um tempo no violoncelo. Mas então, isso aí é a mesma crise que o cinema de efeitos especiais está vivendo. É uma alta demanda, um filme atrás do outro, Isso se chama indústria cultural. É indústria cultural, cara. É isso aí, é indústria, entende? É a alta demanda, por exemplo, dos filmes da Marvel, de ter que fazer filme, de ter que... O exemplo, né? De ter que fazer, por exemplo, filme todos... Por ano são 2, 3, 4 filmes, séries são 4, 5, 6, entende? Então, há um limite que as empresas vão querer pagar, por exemplo, de artistas, né, para produzir música ou produzir, por exemplo, efeitos especiais, entende? Isso, olha só como é louco. A cultura refletindo na nossa vida, como a gente acabou de falar aí. Mas as pessoas talvez não escutem Chopin. Tá, por que não escuta? Porque ela chega cansada em casa, passa o dia todo fora de casa, trabalha, estuda, não tem tempo. Então, a indústria cultural não tem tempo de produzir, sai algo mais, vamos dizer, mais pobre ou mais empobrecido, e a pessoa não tem tempo de assistir série, filme, ir no museu, escutar música, ir num show, sei lá, sabe? Uma coisa, alta produção, alta demanda. E, cara, vai ver aquela história lá da galera que trampa com efeito especial pra Marvel. Eles denunciando. A Globoplay é uma Netflix brasileira. É um serviço... Eu digo assim, a Globoplay, talvez ela seja talvez não a Netflix. Talvez ela seja o Prime Video, por exemplo, que ali dentro tu pode comprar, por exemplo, assinaturas extras do Telecine, canais abertos e tal, mas é o serviço de assinatura deles. É tipo a Netflix, sim. É tipo eles. O tipo de trabalho que eles estão sendo obrigados a fazer, cara. E aí não tem como mesmo, velho. O efeito especial cai, mas, cara, é a pressa do capitalismo. Você tem que ter uma oferta gigantesca, né?
Numa nota criando só, tema é. e depois cria outra. Então, mas é uma estética nova. O que eu quero dizer é que, assim, essa massificação, acredito que da própria música, né, vai naquilo que o cara consegue digerir melhor, entendeu? Então, por exemplo, você vai pegar o Pachelbel lá, o cara pega isso daqui e já gosta da melodia, porque a melodia é simples, apesar de ter muitas coisas ali dentro. Sempre né? fica repetindo Exato. a mesma coisa. Por isso que ela faz sucesso. Isso. Aí o que o cara do funk faz? Ele pega ele corta um trecho e fica repetindo aquilo. E coloca qualquer merda por cima, entendeu? Agora, grandes melodias e grandes harmonias sempre fascinarão as pessoas. Eu penso assim, independente da pessoa ter um grande conhecimento ou não. Só que essas pessoas precisam ter acesso a esse tipo de coisa. E como é que você tem acesso a esse tipo de coisa? De maneiras orgânicas. Então, por exemplo, o canal do Fábio e o teu canal também, vocês não chegaram a milhões de inscritos, entendeu? Do nada. É claro que você coloca para que as pessoas cheguem no teu canal. O vídeo é muito interessante, que até agora são bons argumentos. Cara, deles eu não acho tão bom assim, mas vamos lá. Artifícios a chamar a atenção da pessoa, não é verdade? Eu acho isso fantástico. Sim, eu tento atrair o Isso, público. a minha esposa estava vendo há pouco tempo atrás, você tocando com as cordas no dedo, aqui. E aquilo foi fantástico. Aquilo foi fantástico. Mas o que acontece? A partir do momento que você captou a atenção das pessoas, é verdade. Muitas delas falam, que curioso, e vão embora. Mas tem uma grande parcela também, talvez até uma parcela menor, que vai falar assim, pô, que harmonia incrível, cara. Que música é essa? Que música da hora é essa? E aí você inspira essa pessoa através disso. Veja que mesmo quando Sim, eu mostrei um trabalho que ela não tem acesso, igual os desenhos. Cara, eu não gosto desse papo, cara. Eu não gosto desse papo, porque assim, as pessoas não são expostas a música boa e por isso elas ouvem música ruim. Então tem que mostrar. Caramba, a gente entra nessa espiral de que arte boa, arte ruim, e que as pessoas são ignorantes, entendeu? Desenhos animados antigamente. E aí, se você for pegar mesmo da história da música, e aí você pega período barroco, Me deu uma dica pra continuar procurando a cultura brasileira. Perguntou pra pessoa errada. Perguntou um pouco pra pessoa. Eu sei o básico do básico, assim. Sabe? Pra continuar procurando a cultura brasileira. Sei lá. Eu acho, por exemplo, o Rapadura Cast, por exemplo, ele é um podcast, né? Não sei se tu conhece. E em alguns momentos ali, às vezes, ele sai um pouco dessa bolha dos blockbusters, assim, e fala de alguns filmes fora. Mas pra continuar procurando, cara, bota na internet, assim, vai indo atrás. Eu até... Às vezes eu fico um pouco nesses vídeos só do Monarca ou do Luiz e tal, mas eu quero tentar trazer vídeos mais diversificados pra gente ficar comentando e reagindo e tal, assim, né? Porque também cansa também, né? Só vir Monarca também vai tomar no cu também. Mas eu quero tipo, tentar trazer coisas mais diversificadas e daqui a pouco a gente pode trazer alguém aí que comente sobre isso, assim, sabe? Mas é que tipo assim, ó, algum entendedor de a cultura geral, acho que não vai existir. O que pode acabar, por exemplo, existindo são pessoas, por exemplo, assim, tipo o vinheteiro, sabe? Pessoas que entendam mais de uma arte, ou entendam mais de música clássica, ou de cinema, essas coisas, sabe? Eu sou mais ligado mais com cinema e série, né? Mas às vezes eu tento sair um pouco da bolha, assim. Vamos lá. Romântico e tudo mais. A alta música, essa que sobreviveu aos anos, entende? E aí você vê se você concorda comigo. Ela sempre foi... Eu também, cara. Quero conhecer mais, sabe? O cinema cearense, ele é bem forte lá na região, cara. E eu acho que tem alguns filmes na Netflix, assim, né? O próprio, por exemplo, assim, ó, o Marighella,
que eu falei, ele é um cinema mais pop, tá? Ele é um cinema mais blockbuster brasileiro, assim. Assista o filme, por exemplo, né, meio que, não digo na dúvida, meio no modo analítico ali pra tu ver se a pessoa tava certa ou errada, né? Mas eu digo assim, é um bom filme pra... É um bom filme de blockbuster, assim, eu acho. Não é bem blockbuster, assim, sabe? Mas é um bom filme, tem boas atuações, tem uma boa ação, é uma história, pra mim, bem contada e tal. Um canal que eu gostava muito era o pessoal do Omelete ali, porque às vezes eles saíam um pouco desse mainstream ali, né? E falavam daqui a pouco, às vezes, de alguns atores ou diretores, por exemplo, que eu não conhecia muito, né? Mas aí depois eles focaram muito mais na parte de filme de nerd, de herói e tal. E aí um pouco se perdeu, assim. Nessa época agora, por exemplo, de Oscar, é bom. Eu gosto de assistir, quero ver esse ano se eu faço live do Oscar, porque ali também, cara, às vezes tu conhece um diretor ou outro, assim, sabe, que tu acaba até meio que gostando um pouco da forma como ele filma e tal. Também reduzida a grupos específicos que tinham acesso a essa música, às vezes tocadas em igrejas, às vezes tocadas para as cortes dos reis. Mas a música simplificada também versava já naquela época a respeito de sentimentos mais Primitivos? mais primitivos do homem, entendeu? Então músicas de taverna, músicas tocadas no alaúde, músicas tocadas entre os ciganos, etc. Então assim, ela era simplista também. Não quer dizer que uma grande melodia não deixa uma pessoa fascinada. Eu sei. Os caras são bons. Eles são bons vídeos. É isso que eu digo, assim, ó. Esse tipo de pessoal, às vezes, faz mais bem, às vezes, pra cultura, tanto brasileira quanto de outros países, porque, tipo, pipocando assim, porque eles tentam falar, por exemplo, de um cinema que a gente às vezes, não tá tão acostumado, assim, sabe? Um ou outro vídeo que eles façam ali sai um pouco, por exemplo, desse cinema mais pop e vai pra um cinema um pouco mais underground, às vezes, assim, sabe? Então, eu acredito... Na verdade, eu tenho certeza, cara. Porra, o Fábio, e ele aprendeu muito contigo, cara. Ele vai lá, pega uma música do Dragon Ball, que ele gosta também. E aí depois ele tá tocando um de Lermando Reis. E ele tá tocando um Tango Sky, né? Fábio é um Como é que é o gênio. nome certo? O Fábio é um gênio, cara. Tango a... sei lá, enfim. Desculpa, perdão. Libertango. O Libertango do Piazzolla, por exemplo. Pô, não tem um cara que não ouça o Libertango do Piazzolla e não acha aquilo maravilhoso, irmão. Não tem. O problema é que esses caras da favela, entendeu? E os caras falam, isso é cultura de favela. Não é cultura de favela, isso é a falta de cultura que existe na favela que... Cara, a periferia do Brasil é o maior polo de cultura, assim, talvez do mundo. De nova cultura, de artistas, de dançarinos, de poetas, de cantores. Transborda cultura, sabe? Anderson Vieira, eu não conheço esse. Deixa eu dar uma olhada aqui. Anderson Vieira. Tem um outro cara também que ele tem um outro cara também no TikTok que ele fala às vezes de... Ele não fala de música pop, assim. Ele fala às vezes são de músicas um pouco mais clássica e tal, mas ele tem uma forma de falar muito legal, assim, porque às vezes ele pega alguma coisa, assim, que... De cultura pop, assim, e vai destrinchando, a gente, que legal, vai vendo, né, que a criação foi lá 100 anos atrás, por exemplo. Eu me esqueci o nome do cara agora, mas é um cara barbudo, assim, ele é maior. Olha o que a periferia brasileira nos deu, cara, nos últimos anos. Quer dizer, desde sempre. Sabe? E fascina o mundo inteiro. O nosso funk,
O TikTok tá mostrando isso, e é difícil pra muita gente entender e escolher isso daí. A gringaiada é fascinada na batida do nosso funk, cara. Na musicalidade. No canto. Os gringos estão fascinados. É a coisa mais legal do mundo você ver a gringaiada lá pegando as músicas brasileiras pra fazer trend no TikTok. E os caras fascinados. Por quê? Porque é isso, é música. É ritmo. É cultura. Sabe? É dança, é vida. Sabe? Cara, é inacreditável. Porque a nossa periferia, cara, a música brasileira hoje, basicamente tudo que a gente se entende como música boa brasileira, nasce nas periferias, nasce do samba, dos terreiros. Se é esse tipo de música. Eu vejo dessa forma, entendeu? Então, o cara que ouve um Libertango, é só você que tá me vendo aí agora, só procure Libertango Piazzolla. Não tem como você não ver essa música como uma das mais fantásticas que você ouviu na sua vida. É lindo. E ele repete o tema infinitas vezes, só faz variações sobre ele. Então, cara, eu acho que dá. Eu cansei também. Eu cansei no sentido do seguinte, às vezes eu pego... As músicas do Pandora, diferente das músicas que eu componho hoje em dia. As músicas que eu componho hoje em dia são muito mais... zoeira, sátira, como o Homem da Gengiva Imunda, Amazônia Quem Salva. As músicas do Pandora versavam sobre realmente sentimentos da alma humana. Então pega o Wizard of the Tempest e compara com as coisas que eu faço hoje. É completamente diferente, porque encheu meu saco. Você às vezes passa, cara, 1 ano procurando a melodia que você quer pra música. 1 ano. E 1 ano procurando a letra que você quer pra expressar exatamente aquilo que você quer dizer. E aí você passa mais um tempão pra juntar a galera e gravar, e gasta pra caramba com isso. Aí quando você lança, que nem você falou no começo do podcast, o que mais me dói é a monetização ou baixas views e tal. E os views são muito poucos. Cadê o comentário aqui? Os caras falam como se o debate fosse um debate novo. O rock passou por essa transformação. Cara, E é uma coisa, chat, que se vocês não se policiarem, vocês vão cair nesse discurso também. Daqui a pouco vocês estão falando que música boa era quando vocês eram criança, quando vocês eram jovem. Tá? Essa nostalgia, música né? Boa, boa era da minha época, boa era não sei o quê. Eu tô o tempo todo tentando encontrar coisa nova pra ouvir, brasileira, sabe? Eu tô num vício de música brasileira que tá imparável. Cara, eu acho que não tem o certo e o errado, assim, sabe? Por exemplo, assim, se eu quisesse, por exemplo, me focar só na cultura americana, beleza, cara. Beleza. Ou a pessoa querer só se focar na cultura brasileira, nada contra. Acho que não tem certo e errado, entende? Acho que o errado é mais ou menos o que esses caras do vídeo estão fazendo, assim, sabe? Aquela cultura, ela é horrível, é lixo, tem que botar fora. Essa cultura, ela é muito boa, porque ela é inteligente e tal, né? Então, eu acho que isso é errado. O certo é, tipo assim, cara... Escuta, como tu fez aqui, olha essa música aqui, cara, eu acho essa música muito boa, tal. E aí depois eu vou escutar, vou ouvir e vou dizer, não, realmente, ela é muito boa. Ou então vou dizer, não, eu não gostei muito, não é muito o meu estilo, sabe? É isso, assim, tu vai apresentando as músicas, tu vai ouvindo. O que eu acho que às vezes acaba acontecendo são pessoas meio que sem noção, que botam às vezes as suas músicas muito altas dentro de carro, ou, por exemplo, tinha uma época que era... Os DJs de ônibus, né, que são as pessoas que botam música alta no celular e tal, porque aí é meio chato mesmo, porque tipo assim, tu tá meio que obrigando a pessoa que não quer ouvir aquela música a ouvir, né? Sabe? Por quê? Porque a nossa música é boa, Deus, cara, sempre foi boa. Uma hora de ela vídeo muda. vai dar. Por quê? Porque a gente muda, a sociedade muda, o mundo muda, bem-vindo à realidade, é assim desde sempre, sabe? O mundo muda, as coisas mudam, não tem o que fazer. Se o vinheteiro que bom. estivesse apenas tocando uma música, e eu acho que isso que deve frustrar ele também, se estivesse tocando só uma... Maglory, essa banda eu não conhecia. Essa banda é boa, viu? Eu tô ouvindo muito Maglory, Bala e Desejo, o álbum novo do Criolo, que é perfeito esse álbum, puta que pariu. Dom L, tô viciado em Dom L, tá? E aceito dicas, tá? Aceito dicas. Tá? Bala e Desejo é melzinho na chupeta. Uma música de Chopin? Não havia nenhum. Exato. Então, mas o que eu acho? Você é um grande mestre nisso daí.
talvez a música não teve, não dá view nenhum, porque talvez é chato, porra, sabe? A mesma coisa que eu ficar aqui, meu Deus, que as pessoas assistem o vídeo de tal pessoa, né? Tipo, assistem o podcast do Monark, não assistem as minhas lives. Daqui a pouco a minha live é chata pra caralho e tipo, só um mau humor e outra pessoa tão assistindo aí. É isso, sabe? Eu não posso, assim, chegar e dizer assim, ai meu Deus, as pessoas ficam vendo o programa do... Daqui a pouco as pessoas estão ali assistindo o programa do Monark só pra passar raiva, sabe? Pra ficar, tipo, em casa discutindo igual futebol, assim, né? Pô, Monark, tu é burro pra caralho, essas coisas assim. Fones de ouvido foram criados pra quem não gosta de música alta sem fone. Realmente. Mas eu vou dizer assim, depende da música. Acho que toda música também, assim, no fone de ouvido, ela dá um toque meio diferente, assim, às vezes, né? Dá uma sensação, às vezes, um pouco diferente, assim, do que, às vezes, tu ouvir na caixa de som. Eu vou falar... É que, cara, a questão, por exemplo, do fone de ouvido é que depende, sabe? Às vezes as pessoas estão cansadas, só querem tirar um soninho ali. Vou tirar meia horinha de soninho aqui até, né, do meu ponto a outro aqui. E aí entra um maluco lá, botando música alta, sabe? Aí, tipo, enche o saco, sabe? O pessoal que... A minha família aprende piano com o vinheteiro. Não, com os cursos do vinheteiro, entendeu? Valeu. E eu os vendi também, no Maestros Sim, do sim. Musicalismo. Porque eu confio no trabalho e confio na sua metodologia também de ensino. Agora... Cara, uma coisa, ano passado, sempre que tá lá no Spotify, né, a retrospectiva, a Anitta entrou pela primeira vez no meu top 5, assim, sabe? Junto com galera do rock ali, sabe? Então, eu comecei também, tipo, ano passado a ouvir, tipo, o Pablo Vittar. Tamo aí, cara. Luísa Sonza, sabe? Tamo aí, tamo ouvindo. Vamos ver se eu gosto. Daqui a pouco pode ser que eu não curta e... Mas eu vou ouvir mau humor. Amanhã eu vou limpar o meu quarto que eu vou ouvir a música. Você vai ter uma grande massa que não vai se interessar. Você vai ter uma pequena parcela que vai ficar fascinada por aquilo. E você vai ter uma parcela menor ainda que vai se inspirar com aquele trabalho e vai produzir grandes músicas. Pô, uma das coisas mais legais que eu fiz aí no Maestros, quando a gente fez aquele instituição de ensino da música, né? Inclusive... por um preço acessível a todo mundo, foi o rapaz que é professor de ukulele e falou assim, eu comecei a tocar porque vi uma aula sua há 8 anos atrás, quando eu comecei. Cara, o Mau Humor comentou, esse ano o pagode dominou o meu Spotify do ano passado. Cara, esse ano eu quero, porque, tipo assim, às vezes eu tô viajando, ou andando de carro com a minha namorada, e aí, tipo assim, ela gosta de outros ritmos mais que eu, assim. Então, esse ano eu vou tentar fazer algum artista ou algum grupo de pagode entrar no meu top 5 ali, sabe? Eu vou botar mais na minha playlist ali, que eu fiz uma playlist... Eu até vou disponibilizar mais pra frente aí. Eu vou botar no chat o link, vou arrumar o bot aí, pra disponibilizar as playlists que eu criei. Por exemplo, tem uma só de rock... internacional, tem outra que é só de rock brasileiro, tem uma que é só de hip hop, entre aspas, né? Tem outra que é só de música brasileira, tem outra que é só de reggae, sabe? A de pagode eu não criei, acho que eu vou criar esse ano. Esse aí o canal, e eu tava falando da diferença entre tríades maiores e tríades menores, e fazendo a analogia de tríades maiores e menores com os sentimentos que elas passam através de filmografias. Complexo. Mais ou menos, porque, por exemplo, se você ouve uma tríade menor... Eu nem sei o que é uma tríade, né? Pra ser sincero. Tríade é E tá aí julgando o gosto alheio. Não sabe o que é uma tríade e tá aí. a formação básica 3 do notas. acorde, formada pela entendi, tônica, a terça e a quinta. Se Hoje- ela é menor, ela hoje- tem a terça menor, se ela é maior, ela tem a terça maior. Mas ela faz com que você se sinta completamente diferente quando o acorde é tocado. E aquilo fascinou o rapaz, ele se tornou professor de ukulele. Eu nem sabia, eu só fui saber quando eu tive uma live com o cara, sabe? Então, às vezes, cara, você nem tem a ideia, você, vinheteiro, nem tem a ideia do quanto você impactou vidas. Tá entendendo? De que com a sua diversão, às vezes você fazendo as coisas, é claro, é verdade, os caras consumem as coisas mais facilmente, mas quantas pessoas foram atrás do teu ensino mesmo?
É claro, é diminuto a parcela, mas o cara vai lá e clica, não vai no teu curso, por exemplo. Sim, sim. Né? É diminuto. Você tem 1 milhão de views ali no vídeo, vai ter... Não, o que eu acho que o Luigi falou, assim, ele tentou mostrar meio, tipo, a hipocrisia, por exemplo, tipo, do Monark, assim, sabe? Porque, tipo, eles estão debatendo, né, tipo, olhando de cima, assim, a música, sabe? Ah, essa música, ela é boa, essa música, ela é inteligente, essa música, ela é boa. E, tipo, assim, ele quis meio só, tipo, viu, Monark? Seu hipócrita. Nem sabe do que tá falando, sabe, assim. É igual cinema, é igual série, cara. Cara, conversa, né? Tipo, vamos debater, sabe? Lógico que, né, a gente, tipo assim, a técnica, realmente a gente não vai... a gente não vai... E o anúncio já começou já. A técnica, realmente, a gente não vai entender, ou daqui a pouco mais aprofundar, mas a gente tem que debater, eu gostei desse filme ou dessa música. 4, 5 caras interessados no seu curso. Mas esses caras vão fazer uma diferença gigantesca. Então, voltando à raiz daquilo que nós estávamos falando, por vezes é melhor você investir pouco e dar a oportunidade a muitos do que você investir muito e dar oportunidade a tão poucos, entendeu? E eu acho que essa aí é... Há tão poucos que não estão precisando também, né? Exatamente. Porque a vida, como eu sempre digo, a vida de músico não é para qualquer um. É muito difícil o cara vir... Isso em artistas em geral, tanto artes cênicas, artes plásticas, é muito difícil virar. É muito... Então, é um ramo que aí precisa de um cascainho. Mas deu uma murchadinha, né? Deu uma murchadinha. Pro cara... Rapaz, se não tivesse o Nando Moura ali, olha que eu discordo de muita coisa que o Nando falou, ele ia descascar a lenha, né? O Nando cortou a asinha dele. Cortou. O cara virar, né? Senão ele acaba desistindo. Terminou até apoiando o investimento estatal. Bom, eu sou... A próxima live, cara, eu tô tentando fazer as lives mais cedo, tá? Eu tô tentando fazer elas, por exemplo, 2, 3 horas da tarde. Então, a próxima live vai ser amanhã. Possivelmente eu não vou fazer de react, porque o que eu venho fazendo, né? Eu faço uma live de reacts, assim, reagindo e comentando sobre vídeos, e vou postando aos pouquinhos no YouTube. Então, os vídeos que eu já tinha gravado, eu já tinha postado todos, e aí, tipo, hoje, como comprei também, tipo, hoje chegou o meu microfone novo, eu já queria, tipo, meio que testar fazendo um react. Então amanhã possivelmente deve ser alguma live de Assassin's Creed ou de algum jogo assim, sabe? Mas deve ser no período da tarde. 100% entusiasta que o Estado injete dinheiro na cultura. E não só naquilo que eu considero cultura, porque eu não tenho que achar nada, e não só naquilo que eu gosto. Se for injetar, o Estado tem que zelar pela cultura nossa, sabe? Ponto. De todo tipo. Sem julgamento, sem moralidade de que isso é busca boa, isso aqui é coisa ruim, isso aqui não presta, isso aqui presta. Isso aí. Valeu, Luizão. Cara, como hoje eu comecei a live mais tarde, eu vou terminar ela mais... Eu vou fazer ela mais curtinha, né? Deixa eu até pausar aqui. Valeu, pessoal do YouTube!